Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, aos que assistem pelas redes sociais. Solicito o secretário, vereador Michel, para que faça a chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Bart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Empoeirão do Oeste, iniciamos nosso trabalho da 11ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Empoeirão do Oeste, no dia 1º de junho de 2024. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a prestação da ata 185 de 2024, da 20ª sessão ordinária de 2024. Leitura da correspondência. Convite, ofício vereador Paulo Sérgio Marques, número 01 de 2024. Nas matérias do dia, leitura e discussão da indicação número 08 de 2024. No grande expediente temos o vereador Michel, que vai falar assunto Empoeirão do Oeste 50 anos, 2050. E também temos Paulo, vai falar Congresso dos Vereadores e renúncia. Ordem do dia teremos segunda discussão e votação da emenda 010 de 2024, segunda discussão e votação do projeto de lei do Executivo 11 de 2024. Na explicação pessoal não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Passamos à prestação da ata 185 de 2024, da 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Empoeirão do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 24 de junho de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópias. Todos concordam? Coloque em discussão a ata 185 de 2024. A palavra está livre. Coloca a ata 185 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade. Solicito secretário vereador Michel, para que faça a leitura das correspondências. Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, também quem nos acompanha. Registro das correspondências. Ofício vereador Paulo Sérgio Marques, número 1/2024. Empoeirão do Oeste, 1º de julho de 2024. Prezado senhor Odolir Bordignon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Empoeirão do Oeste, Santa Catarina. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio do presente expediente comunicar a minha renúncia ao cargo de vice-presidente que ocupo junto à mesa diretora desta Casa Legislativa, conforme o disposto no parágrafo 4º, inciso 7 do artigo 101 do Regimento Interno por motivos pessoais. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estimas e distintas considerações. Atenciosamente, Paulo Sérgio Marques, vereador. Plano Municipal de Educação, PME 2015-2025. Prezado, a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, juntamente com o Fórum Municipal Permanente de Educação, convida os membros do Fórum Municipal de Educação, autoridades municipais, profissionais de educação, associações de pais e professores, APPs, conselhos escolares e municipais, pais e responsáveis de estudantes matriculados na rede municipal, rede estadual e rede filantrópica de ensino de Empoeirão do Oeste, estudantes, vereadores e público em geral, para participar da audiência pública para debater sobre os resultados alcançados e consolidados no documento Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação, PME, 2015-2025, do município de Empoeirão do Oeste, Santa Catarina,
referente ao período até 2022 e 2023, a realizar-se no dia 3 de julho de 2024, a partir das 19 horas, nas dependências do auditório da Pré-Escola Os Peixinhos, cito a Rua 1º de Maio, Centro de Iporandoeste, Santa Catarina, conforme decreto municipal número 123, de 26 de junho de 2024. Contamos com a sua participação. Iporandoeste, 28 de junho de 2024, Secretaria Municipal de Educação. Convite. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Aurélio José Pelosato da Rosa, o comandante do 9º Comando Regional de Polícia Militar de Fronteira, Coronel PM Ricardo Alexandre Sabatini Silva, o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, Tenente Coronel PM Alcione Pulga, tem a honra de convidá-lo para a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência PROERD de Iporandoeste. Data 15 de julho de 2024, segunda-feira, hora 14 horas, local Centro Público de Convivência, Polícia Militar de Santa Catarina. Essas eram as correspondências, senhor presidente. Solicito secretário Michel que faça a leitura da indicação número 08/2024. Câmara Municipal de Iporandoeste, Estado de Santa Catarina, indicação número 8/2024. Indica ao Poder Executivo Municipal de Iporandoeste a colocação de lombada na rua Monte Alverne, neste município de Iporandoeste. Excelentíssimo senhor Odolir Bordignon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporandoeste, Santa Catarina. O vereador Caesta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indicam ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao Poder Executivo Municipal de Iporandoeste para que, através do setor responsável, sejam tomadas providências para a instalação de lombada, abre parênteses, redutor de velocidade, fecha parênteses, na rua Monte Alverne, no trecho que compreende desde a Avenida Gustavo Fetter até o espaço onde estão alocadas as antenas, no entroncamento com a rua Albano Meurer. Iporandoeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 1º de julho de 2024, atenciosamente, Adriano Klein, vereador. Justificativa. Senhor presidente, vereadora e vereadores. A colocação de obstáculos que obriga o condutor do veículo a diminuir a velocidade em vias urbanas é uma ação necessária e está provado que reduz o número de acidentes. As chamadas lombadas garantem mais segurança no tráfego, tanto para condutores como pedestres. Significa uma advertência ao motorista para que reduza a velocidade do carro, por isso é indicada para locais onde há muita circulação, como ocorre no local indicado. É comum observar que os motoristas que acessam a rua Monte Alverne geralmente o fazem em alta velocidade. A instalação de lombadas nesses trechos é conveniente, pois inibe o condutor e o obriga a reduzir a velocidade. Considerando que há uma grande quantidade de idosos e crianças que residem e, consequentemente, transitam nesta rua, buscando a segurança tanto de pedestres quanto de motoristas, é que é feita essa indicação. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população residente no município e de podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal, aproveitemos o ensejo para expressar votos de elevada estima. Adriano Klein, vereador. Coloca em única discussão a indicação. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Adriano com a palavra. cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, público presente e o público que nos assiste pelas redes sociais. Bom, essa indicação, essa semana, uma pessoa me contatou e solicitou esta medida. Ela colocou que, como está demonstrado na justificativa, que há vários idosos morando nessa rua e que, inclusive, em um certo momento, últimos dias, quase um deles, pela dificuldade até de locomoção, né, de travessia, porque as pessoas idosas têm, não são que nem, vamos dizer, uma pessoa de meia idade que tem mais facilidade para andar e correr.
a pessoa idosa ela tem seu tempo e é devagar. E veio um carro e quase aconteceu um acidente, né? Então, como tem bastante idosos aí, e é uma descida bastante íngreme que desce das torres aí, e o pessoal pega a velocidade às vezes sem perceber. E nesse sentido, essa pessoa pediu que a administração, junto com os demais órgãos responsáveis, estude e providencia esse redutor de velocidade, né? Para que não aconteça um acidente aí na frente e tire a vida de alguém ou a pessoa se fere gravemente. Então, seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Osni com a palavra. quero saudar aqui, primeiramente, o presidente dessa casa, senhor Odolir Bordignon, em nome dele, os demais vereadores, a vereadora Irmi, funcionários dessa casa, ao Rafael, que se encontra presente presencialmente, e aos que nos escutam pelas redes sociais. Quero aqui, primeiramente, parabenizar ao vereador Adriano pela indicação, dizendo que eu também, na sexta-feira, fui procurado até por 2 pessoas dessa rua, né, argumentando justamente o que foi colocado na mensagem justificativa aqui e pelo que o colega vereador explanou aqui oralmente. Realmente há necessidade de se dar um jeito neste entroncamento principalmente, né, e na descida ali das antenas, porque tem muitos moradores idosos nesse local e muitas crianças que vão visitar a sua avó, seu avô, né, e que muitas vezes também fazem a travessia, né, de uma casa para outra e com certeza isso também coloca em perigo não só também as crianças, mas também os idosos pela maior dificuldade que eles já têm de locomoção. Então acho que é conveniente sim que esta indicação ela seja analisada com muito carinho, né, pela administração e que ela seja enviada então ao órgão competente que é o Conselho das Cidades para que seja analisada e quem sabe a gente reduzir o risco às pessoas que trafegam nesse espaço. Então, mais uma vez, parabéns, Adriano, e espero que ela seja atendida, a sua indicação, e que ela seja analisada com muito carinho para que possamos ter maior segurança no local citado. Muito obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Essa matéria será encaminhada para o Executivo Municipal para a devida providência. No grande expediente, chama o vereador Michel o assunto em plano do Oeste 2050. Primeiramente, saúdo os anteriormente citados. O que me traz à tribuna hoje, então, é falar do projeto Iporã 2050, que foi realizado na última sexta-feira, dia 28/6. Então, a Associação Comercial aqui de Iporã do Oeste, junto com o apoio do SEBRAE, da FACISC, do Programa Empreender, entre outros, eles trouxeram, então, o projeto Iporã 2050, né? Então, foi feito uma pesquisa, né? Resumindo assim, de uma forma geral, esse encontro foi para fazer uma pesquisa, onde participaram lideranças, empresários, né? Então, o pessoal do conselho, né, do município, do DEL, e então foi realizada uma pesquisa para identificar as potencialidades atuais e futuras, econômicas e sociais, então, do nosso município. De uma maneira geral, projetando já com ideias que seriam interessantes para o município, né? Lá foi muito bem dito que não é prefeitura, não é parte só políticas públicas, mas é como um todo, né? Então foi levantado diversas questões, onde é que fomos consultados e também a gente participou com sugestões do que teriam para melhorar, né? Então esse é uma pesquisa, um projeto, então, feito em parceria com o NOESC de São Miguel, e ela tem 3 etapas, né, que é a questão de levantamento de dados, de um modo geral, pesquisas,
né, e atividades práticas. Então, nesse sentido, que eles constroem ideias e sugestões de Porã, né, para 2050. Então, uma iniciativa bacana da Associação Comercial, que a gente tem um misto de ideias e visões para frente, né, que a gente consegue agregar e já imaginando um futuro para o nosso município. Senhor presidente, se me permite um segundinho só para eu falar também de outro assunto rapidinho, que é a questão de pessoas, munícipes, moradores que vieram de Porã do Oeste, que se tornaram destaques no esporte, né? Quero aqui fazer uma consideração, parabenizar Rosiana Yantes, que era aqui de Porã do Oeste, acho que foi até aluna do professor Osni, e que nos últimos dias aí, o mês de junho foi bastante importante para o município, com a questão de participações e conquistas de pessoas de esportes até não tanto costumeiros aqui na nossa município, né? E a Rosiana, então, natural aqui de Porã, ela disputou o Campeonato Brasileiro de Powerlifting, né, que envolve 3 levantamentos, né, que é o agachamento, supino e levantamento terra. E então, no levantamento terra, que é a especialidade da Rosiana, né, ela já tinha batido o recorde catarinense, que ela levantou, então, 215,5 quilos. E, então, nos últimos dias ali teve, então, o brasileiro, e ela bateu o recorde brasileiro, né, de 220 quilos. Então, é um esporte que não é muito comum para nós, mas que é importante que pessoas de Porã estão se tornando destaques nacionais, né? E isso é interessante e a gente fica orgulhoso, né? Assim como também quero citar aqui Adriano Zanini, que hoje reside em São Lourenço, e que ele já foi, em 2018, foi campeão sul-americano de fisiculturismo. Outra atividade que não é muito comum da nossa região, nem até digo assim, quase do nosso estado, né? E aí esse ano ele competiu o catarinense, ficou em segundo lugar e aí garantiu vaga pro mundial, né? No mundial, então ele não conquistou, mas é interessante que nós tivemos um atleta iporãoestino a nível de disputar campeonatos mundiais. Então é um orgulho para nossa terra, para o nosso município, né? Pessoas se destacando a nível nacional. Então, senhor presidente, só queria fazer as considerações para parabenizar a esses 2 atletas que foram em busca e alcançaram voos enormes, que são um orgulho para a nossa terra. Era isso, senhor presidente. Na sequência, chamo o Paulo, vai falar. Congresso dos vereadores e renúncia. Saúdo o presidente, senhor Odolir, demais vereadores. Desculpa, hoje, infelizmente, fui acometido de um torcicolo, então talvez eu não faça uma menção direta a vocês, né? Saudar os funcionários dessa casa também, as boas-vindas ao novo funcionário, Eliseu, que passou no último concurso, desejar sucesso nessa nova função de auxiliar a todos os vereadores e trabalhar através desse trabalho para a população de Porã do Oeste. Saudar também o nosso sempre presente Rafael e também a quem nos acompanha de forma virtual. Pois bem, eu quero citar aqui um ofício que, em parceria com meu colega de bancada, o vereador Mário, fizemos ao vereador presidente dessa casa, onde a gente solicitou autorização para participar do Seminário Estadual de Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais de Santa Catarina, que acontecerá no dia 9 a 12 de julho de 2024 em Florianópolis, né? E esse congresso é promovido pela UVESC, e lembrar também que a UVESC é a entidade que nos representa, é a entidade oficial que representa o Legislativo Catarinense e da qual esta casa também é associada. Então, sabemos que esta casa possui orçamento e formas de viabilizar a participação dos vereadores, funcionários
que tenham disposição, que tenham interesse e, vamos dizer assim, disponibilidade, no caso que não tenha outro conflito, para ir lá se qualificar, o que eu entendo que é muito importante para o trabalho aqui nesta Casa Legislativa. Importante lembrar também que não apenas a necessidade da participação em treinamentos para o bom trabalho legislativo, mas também em Florianópolis temos a possibilidade de contatos e audiências com os mais diversos parlamentares e órgãos do Estado para buscar e solucionar as grandes demandas do nosso município, da nossa população, e como foi demonstrado por mim e por outros vereadores, quero citar inclusive, isso foi comentado aqui em audiência pública, no último congresso eu e o vereador Mário conseguimos R$200 mil com o Júlio Garcia, que foi, na realidade foi um total de 500, né? Mas já tinha um valor garantido uma parte com o executivo e a gente conseguiu aumentar esse valor para 500 mil, onde ele disponibilizou mais, agora não tenho certeza se foi 200 ou 250 depois do nosso pedido, totalizando em R$500 mil para a questão da água que está sendo construída lá. Então, dessa forma, eu acho que o nosso trabalho aqui como vereador, ele vai muito além de legislar e de fiscalizar, que são, ou de sugerir. São tarefas essenciais, primordiais, que são do nosso trabalho, mas a gente também precisa, como representante e o elo mais próximo da população, buscar emendas, buscar recursos para as demandas do nosso município. A gente não pode deixar isso apenas ao prefeito, que seja ele quem estiver lá, para isso. Nós todos trabalhamos para a população. Então, quis falar dessa questão do Congresso e quero justificar, eu fiz um ofício hoje, a minha renúncia na mesa diretora. Pois bem, o primeiro lugar é fazer um meia-culpa, porque eu acho que eu votei na mesa, no presidente que hoje está aí, né? Mas reconhecer a falha quando a gente erra, e para mim hoje eu classifico isso como um erro meu, uma falha, eu acho que não é sinal de fraqueza e sim de grandeza. Na época éramos um time, eu tive o apoio do presidente na época para ser também o presidente, nós éramos uma coligação e a gente trabalhava junto. Na época, o presidente prometeu se preparar para desempenhar bem esse trabalho, o que eu considero hoje que não aconteceu, presidente. Então, outra questão que eu quero citar aqui, o porquê da minha renúncia à mesa diretora, é que a gente, quando conversamos, o nosso grupo, Mário, Irmi na época, Ângelo Tunin, foram feitos alguns acordos. Acordos esses não cumpridos pelo senhor, o que já culminou na renúncia dos outros dois vereadores da mesa anteriormente. Citar que após uma nova reunião que a gente fez com os novos integrantes da mesa, a gente mais uma vez fez um acordo. A gente mais uma vez ia participar e foi decidido que ia haver participação nesse Congresso de Vereadores. Eu, inclusive, já tinha citado que na oportunidade eu teria audiências em órgãos do Estado e principalmente na questão da rede trifásica de São Lourenço até Quilombo, passando pela Taipa e até Quilombo, onde a gente tem encaminhado isso desde o ano passado, às vezes fica naquela de acontece, não acontece, mas que presencialmente a gente consegue resolver a situação muito melhor. E mais uma vez o senhor descumpriu, presidente, esse nosso acordo. Por quê? Se está preocupado, foi dito, olha, preocupado o que a população vai falar, porque estamos gastando em diária. Presidente, não é essa a minha preocupação. De forma nenhuma. Se o senhor está preocupado porque não tem projeto para apresentar e só vai lá, eu respeito, então não vá. Mas quem tem projeto para apresentar e quem quer trazer recursos, presidente, não está preocupado com a diária que vai fazer. Eu tenho uma obra que eu consegui de 2 milhões de São Vendelino até Esperança. E isso justifica as diárias de, sei lá, 3 mil, 4 mil para ir participar de uma semana de curso. É o nosso trabalho, é a nossa função também. Então, inclusive, já havia comentado, que nem eu disse para o senhor, mas infelizmente estamos cerceados de fazer, inclusive, dessa forma o nosso trabalho direito. Eu sei que também tem gente, assim como eu busco
onde eu estou buscando esses recursos, essas obras, tem gente por trás trabalhando para que não saia. Eu não estou buscando para mim, presidente. Eu não estou buscando para mim, eu estou buscando para a população. Mas daqui a pouco pode ser que aconteça uma eleição lá na frente e daqui a pouco alguém diga, pô, se o Pinheiro conseguir isso, isso vai fortalecer ele. Não estou preocupado com isso. Nem sei se eu vou ser candidato ou não. Eu quero que a população receba. E isso o município cresce. Uma região desenvolvida com rede trifásica, ela vai dar retorno para o município. O agricultor pode investir em energia solar, em motores, em mais desenvolvimento e mais rentabilidade para o nosso município. Então, ao mesmo tempo que a gente busca, eu sei que tem nos bastidores gente trabalhando contra, né? Com órgãos de governo para que essa obra não saia, para não me favorecer. Não vai favorecer a mim, mas sim aos agricultores e ao nosso município. E por final, presidente, eu vou além nesse discurso hoje. Eu já havia sugerido isso para o senhor em outra oportunidade, mas vou falar aqui então. Sugiro mais uma vez que o senhor renuncie ao cargo. Vejo que o senhor não tem condições e a sociedade está lá fora nos julgando. Estamos às vezes sendo motivo de chacota, inclusive em comentários durante as sessões que acontecem, transmitidas nesta casa. Faço mais uma vez o meu meia-culpa, porque eu acreditei. E não é errado acreditar que a pessoa prometa se preparar, enfim. Não é errado. Mas eu vi que o senhor não fez isso. Aliás, como os acordos que o senhor também não tem cumpridos, me parece que não são... Questão de palavra não é muito a sua parte. Então, eu não quero participar disso, né? Não quero participar dessa mesa diretora quando quem deveria liderar ela não tem a palavra para cumprir. Continuo fazendo minhas funções nas comissões, fazendo meu trabalho legislativo, mas renuncio à vaga na mesa diretora a partir de hoje, por não concordar como essa casa está sendo conduzida e por não respeitar os acordos que têm sido feitos, inclusive com as mesas, com os membros das demais mesas diretoras. Obrigado. Coloque em segunda discussão a emenda aditiva 010/2024 ao projeto de lei do Executivo número 011/2024. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Paulo com a palavra. Mais uma vez cumprimentando a todos já anteriormente nominados. Apenas para talvez quem nos assiste pela primeira vez e não assistiu na semana passada, estamos na segunda discussão. Esta emenda, ela inclui no projeto de lei que dispõe sobre o processo de seleção e nomeação dos diretores do município de Iporã do Oeste, das escolas, né? Das escolas de ensino infantil e fundamental, ela inclui um item, a letra K, no artigo 1º. Inclui a Lei Municipal 1824, de 22/5/2018. O que se trata mais especificamente é a Lei da Ficha Limpa. Para que seja, nós temos uma lei municipal, eu entendo que lá atrás já tinha colocado isso, no artigo 19, inciso 8º, que também fala sobre certidões negativas de criminal e civil, mas eu entendo que durante se a gente colocar esse item, depois da eleição, se o diretor eleito, ele tem que se adequar também à ficha limpa. Ele pode estar lá na frente, com todas as fichas, certidões negativas, ok, mas se ao longo do tempo ele for condenado por um órgão colegiado ou segunda instância, essa lei também tem que valer para essa questão da lei municipal da questão dos diretores. Então é mais ou menos isso para explicar, e eu acho que essa lei vai favorecer mais, ela não vem para tirar nada, ela vai acrescentar mais um item. Continua livre a palavra. Coloque em segunda votação a emenda aditiva 010/2024. A votação é nominal, cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein? Sim. Anjo Alexandre Tonin? Sim. Darcy José de Souza? Sim. Ermi Rocha Schneider? Sim. Mário Eckmann? Sim. Michel Bart? Sim. Odelio Bolhão? Sim. Oni Simon? Sim. Paulo Sérgio Mar?
Sim. Aprovada por unanimidade de votos. Coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 011/2024, que dispõe sobre o processo de seleção e nomeação dos gestores escolares para o exercício da função de diretor nas unidades municipais de ensino infantil e fundamental de Emporão do Oeste, associando critério técnico de mérito, desempenho, a consulta pública junto à comunidade escolar e das outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Uníssimo. Saudar novamente a todos já mencionados anteriormente e falar um pouco desse projeto de lei número 11/2024. Então, até agora, essas eleições elas estavam acontecendo, né, determinadas por decreto, né? E para que haja uma maior segurança jurídica em relação à escolha de um plano de gestão, o que nós chamamos de gestão democrática, né? Então, foi apresentado esse projeto de lei, e eu sou presidente da Comissão de Educação dessa casa. Então, foi feito o chamamento para que a secretária de Educação viesse explanar sobre esse projeto de lei, o qual aconteceu quando ele estava tramitando nas comissões, e houve então um amplo esclarecimento do que trata esse projeto de lei, para deixar ele redondinho, para que quando aconteça a eleição desse plano de gestão, né, da eleição dos diretores de escola, não haja nenhuma dúvida em relação àquilo que determina a legislação. Então, é um processo de eleição, de seleção para nomeação dos gestores escolares, né, que trata da autonomia escolar, da definição das etapas do processo de inscrição e qualificação, da apresentação e avaliação do plano de gestão, do resultado do processo avaliativo, critérios e procedimentos. Então, uma série de fatores que estão sendo regulamentados agora no projeto de lei 11/2024. Então, eu me coloco a favor, né? Claro que é um projeto extenso, é um projeto que tem várias páginas e que, quem sabe, lá na frente precisa ter algum ajustamento. Mas eu acho que, por hora, ele está bem redigido, está bem claro o que se quer dentro desse processo seletivo de escolha da gestão escolar, e eu me coloco amplamente favorável à aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Irmi, com a palavra. saúdo os colegas vereadores, servidores dessa casa, o Rafael que se faz presente e quem nos honra em assistir nós pelas suas casas. Primeiramente, dar as boas-vindas ao Eliseu, a essa casa, desejar a ele um bom trabalho e que atenda todos os vereadores aqui, tudo que os munícipes solicitam, que é do seu trabalho, que faça um bom trabalho em prol da população de Porã do Oeste. Em relação ao projeto 011, teve muito debate sobre isso, já foi conversado bastante no nosso município sobre essa questão. Faz parte do plano municipal da educação de 10 anos já, né, que nós iríamos ter essa eleição para diretores nas escolas, e que nem o colega Osni colocou, é muito importante isso, cada pessoa que tende a concorrer a esse cargo, ela precisa elaborar um plano de trabalho. Então, a sociedade, os pais, os alunos, os professores vão lá escolher quem tem a melhor proposta para conduzir aquele educandário, aquela escola. E também o que chama atenção e que eu acho muito importante, que esse diretor ele vai ter um prazo de validade da gestão dele de 4 anos, e sempre adentrando 1 ano quando troca a administração ou da nova administração. E isso eu acho muito importante para o andamento das escolas, porque assim como era anteriormente, os diretores eram indicados pelo prefeito, né, e pela secretária de Educação, então sempre a cada 4 anos tinha toda essa troca
dentro da administração e na escola. E agora não. Um ano ainda o diretor anterior vai ficar fazendo a sua função e daí sim dá para outra pessoa se preparar e trabalhar e apresentar um plano em cima da sua proposta para os próximos 4 anos. E que nem o colega Osni falou, outro dia também para a secretária eu falei, a gente vai aprovar esse projeto de lei da forma como ele veio e se precisarmos adequar e melhorar alguma coisa aqui para frente, a gente também está disposto assim o fazer para que seja melhorado a cada dia. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo, com a palavra. Cumprimentar mais uma vez a todos anteriormente citados e ratifico o que o colega Osni disse e tudo que a vereadora Hermi também disse. Só eu acredito que houve uma pequena... não é um ano, eu acho que são 2 anos. Se eu não me engano, são 2 anos, porque a eleição agora, o diretor, o último agora, assumiu em 1º de janeiro de 2023. E o mandato é de 4 anos, então eu acho que vai dar 2 anos sempre a cada administração, salvo engano. Mas isso não muda porque a intenção foi da questão da segurança jurídica para a continuidade da educação. Acho que isso é importante. E ratificando o que vocês falaram também aqui, eu quero parabenizar a secretária da Educação, a toda a equipe da Educação Municipal de Porã, através da secretária, mas aos professores, a todos os profissionais de Porã envolvidos nesse projeto, a administração municipal, pela elaboração desse plano. Né? A Lei 1.700 lá de 2015 já previa isso. Né? Então, nós estamos em 2024. Mas, ao mesmo tempo, a LDB lá de 1996 já trazia isso. Então, olha quanto tempo. Isso são quase 30 anos. E a primeira vez que foi feito através de eleição foi em 2023 por conta do decreto, não era através de lei, por conta do decreto de 2022. Então, acho que a gente avança. Eu quero parabenizar a administração, a todos, por esse avanço, por fazer de acordo com o que a lei previa e, por isso, entender para mim que traz muito mais segurança jurídica e muito mais qualidade para a educação do nosso município, que já tem bons índices, que tem bons profissionais e que agora tem uma regra clara de segmento. Temos uma lei. Então, isso que é importante. Todos podem participar, quem estiver habilitado, quem tiver... E a gente conversou isso, inclusive, naqueles dias. Daqui a pouco, da forma como está, a gente não vai mais nem encontrar pessoas que queiram. Então, daqui a pouco tem que achar formas da administração de valorizar também pela função importante de diretor. Mas, assim, ratificando o que vocês falaram, também dar os parabéns à administração pela elaboração desse projeto e sou amplamente favorável a isso. Continua livre a palavra. Coloque em segunda votação o projeto de lei do Executivo 011/2024. Quem estiver a favor, permaneça como está e contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade. Na explicação, pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 8 de julho de 2024, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.